Olá, pessoal! Hoje é sexta-feira, 29 de agosto de 2025, e nosso amigo Dmitry Orlov está de volta conosco. Bem-vindo de volta, Dmitry. Bom estar com você mais uma vez. Vamos começar pelo seu blog. Como podemos saber mais sobre ele? Você mencionou que está trabalhando em um texto muito mais abrangente. Sobre o que é esse texto e quando você pretende publicá-lo? Não tenho certeza de quando vai sair. Tenho trabalhado nisso e refletido sobre o assunto há um tempo. Trata-se do fim da Pax Americana e do possível e positivo início da Pax Rússica, que foi sinalizado pela reunião no Alasca. Uma passagem de bastão, por assim dizer. E espero concluir isso na próxima semana. E como as pessoas podem ler isso? Acesse o URL que está na sua tela e escolha o nível de apoio que preferir. Existe uma opção barata chamada Troco, caso você não tenha muito dinheiro. Entre para o clube e assim terá acesso a tudo que eu escrevo, que é bastante coisa. Vamos começar, Dmitry, com o que aconteceu. O mais recente ataque russo a Kiev. Ele ocorreu após o ataque ucraniano a uma das refinarias de petróleo mais importantes do sul da Rússia. Qual foi o motivo desse ataque a Kiev? Foi algum tipo de resposta a Kiev? Ou foi um sinal para aquelas pessoas na Europa que estão falando sobre construir uma fábrica de drones? Ou de alguma forma querendo produzir armas na Ucrânia? Do que se tratou tudo isso? Bem, antes de tudo, os ataques às refinarias de petróleo na Rússia pelo regime de Kiev realmente não tiveram grande impacto. Eu dirigi cerca de 10 mil quilômetros por toda a Rússia neste verão. Nunca encontrei um posto de gasolina sem combustível. E na última semana, os preços até caíram. Então não há realmente um problema de refino na Rússia. O regime de Kiev não conseguiu causar nenhuma grande interrupção, é apenas um incômodo. Agora, esses drones que os ucranianos conseguiram montar estão no nível das aeronaves da Primeira Guerra Mundial. São o tipo de aeronave que teria voado na Primeira Guerra Mundial. Não muito melhores, fáceis de derrubar, e entre 50 e 100 deles são abatidos todas as noites. Existem alguns problemas em abatê-los sobre áreas povoadas. Então, eles tendem a cair nos distritos industriais, onde frequentemente atingem algo que depois pega fogo. Há muita sucata inflamável nessas áreas. Assim, as equipes de bombeiros precisam correr para apagar o fogo, mas é apenas um incômodo. Ok, então isso é algo a se ter em mente. Os ucranianos, o melhor que podem fazer é incomodar, e os russos estão um pouco incomodados. Agora, o que algumas pessoas podem pensar que é a resposta russa, não é uma resposta. A Rússia realmente não se preocupa em impressionar ninguém no Ocidente ou os próprios ucranianos. Isso simplesmente não importa para eles. Não entra no cálculo. E o cálculo é que eles têm boa inteligência sobre onde as aeronaves drones estão sendo montadas. E uma vez que têm essa informação, eles agem. Então, eles destruíram muitas das fábricas, muitos dos espaços onde essas aeronaves drones estão sendo montadas, lançadas, armazenadas ou onde os componentes estão sendo estocados. E tudo isso pegou fogo. Os ucranianos tentaram derrubar algumas das coisas que os russos estavam lançando contra eles, sem sucesso, e alguns dos foguetes de defesa aérea atingiram prédios residenciais. E isso, claro, foi atribuído aos russos. Mas este é o regime de Kiev destruindo seus próprios prédios residenciais, como de costume. Nada de novo. Eles continuam fazendo isso o tempo todo. Eles têm essas equipes de defesa aérea que simplesmente não são muito boas e usam equipamentos que também não são muito bons. Muito disso é destruído no processo. Mas o que eles causam é fogo amigo, danos colaterais ao próprio lado. E foi isso que realmente aconteceu.
Um dos alvos foi uma fábrica turca, Bayraktar, uma fábrica de drones, que estava em construção na Ucrânia. Dmitry, quando falamos sobre a Turquia, de alguma forma pensamos em Erdogan como alguém que quer jogar dos dois lados. Mas como você vê o papel da Turquia junto com o Azerbaijão? Papel em quê? Do jeito que eles estão tentando de alguma forma, por que eles precisam estar lá, estar na Ucrânia? Isso faz sentido para você? Bem, a Turquia estava meio que jogando dos dois lados, conseguindo dinheiro ao vender armas para os ucranianos. E essas armas foram ineficazes. Os drones Bayraktar tiveram um papel limitado no início do conflito. Em 2022, por um tempo, eles foram considerados uma espécie de arma mágica. Divisor de águas é o termo bobo que todo mundo tenta usar. Mas não mudou nada, não mudou o jogo. Acabou sendo praticamente inútil. E eles continuam insistindo nisso por algum motivo. Não sei porquê, mas isso não é nada significativo. But that is just not very significant at all. Now, Azerbaijan actually tried to make a lot of money. Agora, o Azerbaijão realmente tentou ganhar muito dinheiro, tendo refinarias, importando petróleo e vendendo-o para o regime de Kiev para abastecer a guerra, literalmente. E os russos recentemente destruíram suas refinarias. Então os azeres estão muito irritados com isso. Mas eles têm muitos motivos para estarem chateados neste momento, e ficar chateado não vai ajudá-los. Eles estão com grandes problemas políticos e econômicos agora, e simplesmente ficarem muito irritados e irracionais não vai ajudá-los. Portanto, a Rússia não vai permitir que essa concessão azeri em favor do regime de Kiev continue. Isso é claro. Quem está desempenhando um papel na Ucrânia? Sabemos que a OTAN está envolvida, mas quem é o principal ator na Ucrânia hoje? Bem, está meio que saindo do controle no momento. Os britânicos achavam que tinham Zaluzhny preparado para substituir Zelensky, mas então houve essa pequena artimanha em que o suposto mentor da equipe, que alegadamente explodiu os gasodutos Nord Stream, usando um iate de lazer, algum equipamento de mergulho amador e talvez algumas pequenas bolsas de explosivos, foi de alguma forma ligado a Zaluzhny. Então, isso é uma jogada inteligente para tirar Zaluzhny da disputa também, porque agora ele está em maus lençóis como a pessoa que autorizou a explosão dos gasodutos Nord Stream. E assim, em breve não haverá ninguém no comando em Kiev, porque todos sabemos que Zelensky basicamente está em maus lençóis no que diz respeito a Trump. E agora Zaluzhny também está indo para o mesmo lugar. E ele era o grande trunfo, pelo menos do ponto de vista dos britânicos. Eles o cultivaram cuidadosamente e o prepararam para se tornar o homem deles em Kiev. E acho que isso também não vai dar tão certo. Mas toda a questão do gasoduto Nord Stream, como Seymour Hersh revelou, foi explodida por Navy SEALs autorizados pelo próprio Joe Biden. Mas agora que tudo vai ser colocado na conta desses turistas ucranianos, ou seja lá o que for, em um iate de lazer, acontece que, bem, os americanos vão desempenhar um papel positivo agora. Eles vão investir algum dinheiro na restauração do Nord Stream. Na verdade, uma parte dele, uma das linhas, ainda está funcional. Só precisa ser ligante. E o que eu acho que eles vão fazer é comprar gás russo na entrada do gasoduto e vendê-lo aos alemães na saída. Assim não violam nenhuma sanção e ainda cobram um pequeno acréscimo nos custos de transporte, por assim dizer. Nos negócios, isso é chamado de pequeno golpe. Então isso faz do Trump um pequeno golpista. Mas é um esquema engenhoso. É como se você não precisasse comprar gás russo. Você pode comprar gás americano, porque agora demos outro nome para ele. É americano. São moléculas da liberdade. Então esse é um plano engenhoso. Mais uma maneira de explorar os alemães patéticos, que ainda são um território ocupado pelos Estados, sem qualquer soberania. Eles simplesmente fazem o que mandam.
sovereignty whatsoever. They'll just do whatever they're told. Acho que os europeus avançaram muito desde que o conflito na Ucrânia começou. Não vimos esse tipo de comportamento dos europeus nem mesmo durante a Guerra Fria. E você vê Finlândia, Suécia e Suíça. De certa forma, é impressionante para mim o que aconteceu com a Suíça. E tivemos Medvedev falando sobre como, se a Áustria entrar para a OTAN, haverá medidas retaliatórias por parte dos russos. O que está acontecendo na mentalidade dos europeus? Por que eles estão investindo tanto no que está acontecendo na Ucrânia? Algo que não faz sentido para ninguém. Isso não os beneficia. Não trouxe benefícios para eles. Bem, veja, eles só têm um plano restante agora, que os Estados Unidos estão saindo da Europa e basicamente roubando os europeus descaradamente na saída. Só resta uma jogada, que é declarar guerra à Rússia e se render imediatamente. Porque eles sabem, como resultado da Segunda Guerra Mundial, ou pelo menos acham que sabem, que o que os russos fazem com nações derrotadas é alimentá-las, vesti-las, construir hospitais e escolas para elas e, em geral, tentar elevá-las aos padrões mundiais em vez de puni-las. Sabe, é algo impressionante sobre a Rússia. As nações que eram tão anti-russas, incluindo a Finlândia, que construiu campos de concentração na Carélia, onde muitos cidadãos russos foram mortos, morreram de fome, quando tudo acabou, houve algumas medidas tomadas pelos russos para garantir que os nazistas finlandeses não estivessem mais no comando. Finnish Nazis were no longer running things, but the Finns were actually provided with a way to restore. Mas os finlandeses, na verdade, receberam uma forma de restaurar um mínimo de soberania para o seu país. E desde que se comportassem bem, tinham acesso ao mercado russo e prosperaram como resultado disso por um bom tempo. Agora que entraram para a OTAN e se tornaram tão ferozmente anti-Rússia, arruinaram tudo isso e estão indo à falência. E em vez de turistas russos fazendo compras na Finlândia, agora você tem finlandeses furtando, não fazendo compras, mas furtando. Há uma epidemia disso. Esse é um exemplo típico. O mesmo aconteceu na Polônia. Depois de todos os flertes poloneses com Hitler, Pilsudski, Hitler e tudo mais, depois que os russos perderam muitos soldados libertando a Polônia das tropas de Hitler, a primeira coisa que fizeram foi enviar muita comida e remédios e trabalhar na restauração e ajuda à Polônia. Esse é o padrão típico russo. Ok, bem, temos inimigos entre certas elites em vários países, mas nunca temos inimigos entre os povos. Então a esperança deles é declarar guerra à Rússia, se render, e os russos vão entrar correndo e consertar tudo porque tudo está desmoronando. A única esperança deles é que os russos agora resolvam tudo. E acho que esse é o plano secreto deles, porque não há outro plano. Não faz sentido de outra forma. O que eles vão fazer? Entrar em guerra contra a Rússia e esperar vencer? Bem, eles já tentaram isso. Veja, e a Ucrânia foi o exemplo de como eles perderiam se fossem para a guerra contra a Rússia. Então eles podem olhar para a Ucrânia e dizer, bem, os ucranianos lutaram melhor do que nós jamais poderíamos e perderam. Então, o que somos nós? Acho que o ponto que você levantou é muito importante para entender a mentalidade do presidente russo, pelo menos, e da administração dele, ao que parece. Ele disse que não temos estados inimigos, temos elites inimigas. Ele fez esse tipo de distinção entre a opinião pública e as elites que odeiam a Rússia. Você acha que, quando se trata desse tipo de mentalidade, há alguma esperança para a Europa? Na verdade, não. Em primeiro lugar, a Europa está meio esgotada em termos de população. Se você olhar para as principais cidades europeias, elas já não são mais cidades europeias. São cidades africanas ou asiáticas, povoadas por pessoas da África e da Ásia. Então elas já não são mais o que eram antes. O segundo ponto é que os russos de hoje não são os mesmos da era comunista, quando o internacionalismo ainda estava em alta, porque as pessoas eram ensinadas
que estávamos construindo o comunismo em todo o planeta. Mesmo que o projeto esteja um pouco atrasado, é isso que buscamos: libertar todo o planeta, fazer todos felizes, criar um sistema justo para todos. E os russos já não estão mais nesse programa, entende? Então, eles realmente não se importam muito com o que acontece fora de suas fronteiras. Agora, se um país quer ser amigo deles e quer ser útil e tem algo a oferecer, como a China, a Índia, o Irã, por exemplo, até mesmo a Turquia ou Bangladesh, então é claro, eles vão trabalhar com esse país e manter boas relações, laços econômicos, tudo isso. Mas se um país é inútil e hostil, que se dane. Sabe, essa é a atitude russa. Você está por sua conta. Se você errar, como a Finlândia fez, por exemplo, você está por sua conta. Hungria ou Eslováquia, bem, vocês estão sendo legais, estão tentando, ok, talvez a gente ajude um pouco. Mas nunca pensem que vão simplesmente sentar no nosso pescoço, balançar os pés e mascar chiclete achando que tudo vai ser maravilhoso. O mesmo vale, por exemplo, para o Azerbaijão e a Armênia. Não importa para a Rússia o que eles fazem. Na verdade, a maioria dos russos não se importa. E a ideia de que eles vão correr para resolver tudo e ajudar todo mundo, esqueça. Dmitry, você acha que a única esperança que alguém poderia imaginar para a Europa seria os estados austro-húngaros, junto com a Sérvia, e outros países que não estão satisfeitos com a situação na Europa? Bem, veja, para que eles servem do ponto de vista da Rússia? Para que a Rússia precisa da Sérvia, por exemplo? Bem, tem um pouco de queijo de cabra, ou seja, feta sérvio. Muito saboroso. Não consigo citar outro produto sérvio que você encontre facilmente em um supermercado russo. O que mais a Sérvia produz que a Rússia realmente precisa? Por outro lado, a Sérvia fabrica armas que acabam nas mãos do regime de Kiev, que estão sendo usadas para matar ou tentar matar soldados russos. E o governo sérvio não conseguiu interromper esse fluxo com facilidade, porque isso causaria desemprego, etc. Então os sérvios querem agradar os dois lados. Novamente, há laços históricos. Ambos são nações ortodoxas, cristãs ortodoxas. Isso tudo é muito importante. Cultura é importante. A geopolítica não é tão importante para a Rússia. Não é tão essencial. Não acho que a Rússia vá arriscar muito. Posso garantir que ela não vai arriscar a vida de soldados russos por causa dos sérvios, por causa da Sérvia. Isso simplesmente não vai acontecer. E assim, infelizmente, os sérvios estão por conta própria. E infelizmente eles foram usados como bodes expiatórios, como uma espécie de procuradores dos russos, enquanto a Rússia estava fraca. Esse foi todo o ataque da OTAN à Sérvia. Foi como um ataque de prática contra a Rússia. E isso, claro, é muito lamentável. A Rússia realmente não podia ajudar muito na época. Fez o que pôde. Mas isso já faz parte do passado. E não acho que haverá muito esforço do lado russo. Novamente, a Rússia está economizando recursos neste momento e cuidando dos seus próprios interesses. Mas, quando se trata de, você mencionou o Azerbaijão e a Armênia, e sabemos que o governo britânico está tentando ou está em processo de assinar uma parceria estratégica com a Armênia. Então vamos supor que esse seja o caso. A Rússia não está se importando com a Armênia. Qual é o principal motivo para os britânicos estarem na Armênia? O que eles querem da Armênia? Isso está relacionado ao Irã ou está relacionado à região? Olha, o Reino Unido neste momento já não é mais uma potência mundial. Economicamente está morto. Financeiramente, está prestes a entrar em algum tipo de intervenção do FMI porque está quebrado. Não tem mais forças armadas. Suas forças armadas são uma piada. O governo é comandado por completos e totais idiotas que o próprio povo absolutamente odeia. O Trump é mais popular na Grã-Bretanha do que o Keir Starmer, e nenhum dos dois é popular. E o país está simplesmente desmoronando, certo?
O lugar está um caos. Então o que lhes resta é a capacidade de serem incômodos internacionalmente. Eles ainda mantêm essa tradição de serviços especiais, homens internacionais misteriosos andando por aí, causando confusão pelo mundo todo. Men of mystery running around, stirring up trouble all over the world. And so they go to wherever there's trouble to be stirred up. E então eles vão para onde quer que haja confusão para ser criada. E um desses lugares é a Armênia, porque o país é governado por um traidor chamado Nikol Pashinyan, sabe? Um pupilo de Soros que basicamente foi enviado para lá para destruir o país e entregá-lo à Turquia. E ele parece estar conseguindo isso. Então é isso que os britânicos estão fazendo em qualquer lugar onde tentam interferir. Basicamente, o objetivo deles agora é mostrar para si mesmos e para o mundo que ainda existem. É por isso que tentam ser algum tipo de ameaça. Porque, se não fizerem isso, todo mundo simplesmente vai esquecer que eles existem. If they don't, then everybody will just forget that they exist at all. Donald Trump disse que os Estados Unidos estão lucrando com a Ucrânia. Estamos enviando armas para eles. Não estamos pagando pelas armas. Os europeus estão pagando, e nós as enviamos para a Ucrânia. Por outro lado, eles estão fazendo de tudo. Impuseram tarifas de 50% à Índia porque dizem que a Índia está lucrando com a Ucrânia. E como você pode argumentar contra isso quando você, o presidente dos Estados Unidos, está simplesmente dizendo que estamos ganhando dinheiro vendendo armas para os europeus e, ao mesmo tempo, está pedindo para a Índia sacrificar sua segurança e sua economia em prol da Ucrânia e de uma guerra por procuração contra a Rússia? Okay, well, first of all, the tariff is not on India. It's on Ok, American bem, consumers antes de of tudo, products. a tarifa não é sobre a Índia. É sobre os consumidores americanos de produtos indianos. É um imposto oculto sobre o consumidor americano. Os indianos podem perder algumas vendas, mas para quem? Não para os americanos. Então os americanos terão que comprar esses mesmos produtos, mas de outro país, porque os americanos não conseguem igualar os salários e a produtividade dos indianos. O motivo pelo qual Trump usa essas tarifas como uma forma de pressionar outros países é, antes de tudo, uma manobra de relações públicas. Em segundo lugar, é uma das poucas coisas que ele pode controlar. Ele pode impor tarifas e o Congresso simplesmente fica parado e não faz nada. Houve alguma consideração sobre a ideia de uma nova lei que o impediria de fazer isso, mas não foi adiante, porque ele ainda tem uma pequena maioria no Congresso. Because he still has a slight majority in Congress. So he can do this, play these stupid. Então ele pode fazer isso, jogar esses jogos estúpidos de tarifas. Mas em relação à resposta da Índia, bem, o Trump não sabe muito, certo? Ele é só um empresário, um apresentador de reality show e um magnata do setor imobiliário que construiu alguns cassinos não muito bem-sucedidos. Mas ele não conhece a história da libertação da Índia do domínio britânico. Ele não sabe sobre o boicote de Gandhi aos produtos britânicos. Mas os indianos se lembram. Os indianos se lembram de como Gandhi marchou até o mar para coletar sal e quebrar a tarifa britânica sobre o sal, que afetava os mais pobres da população na Índia. Houve muitas outras coisas que os indianos fizeram, como o tecido fiado em casa, por exemplo. Os britânicos roubaram a manufatura de tecidos da Índia e a transferiram para a Grã-Bretanha, e depois vendiam esse tecido para os indianos a preços inflacionados. That cloth to Indians at inflated prices. That was their beautiful business plan. Esse era o belo plano de negócios deles. A forma como os indianos contornaram isso foi começando a fiar e tecer seu próprio tecido caseiro e passaram a usar essas roupas feitas em casa, anulando completamente todo o sindicato britânico baseado no tecido. E isso custou muito dinheiro aos britânicos. Então, isso é uma repetição. É algo que faz parte da cultura indiana. Eles podem simplesmente tirar da prateleira, lembrar como foi feito antes e pensar: nós somos o país que destruiu o Império Britânico, certo? Então agora é a nossa vez de destruir o Império Americano. Olá, isso é uma repetição. E todos estão ansiosos para fazer isso. É algo muito realista, encorajador e empoderador no qual eles estão se lançando.
O que me impressiona, Dimitri, de certa forma, é a universalidade geopolítica do que está acontecendo. Após o que ocorreu na Ucrânia, quando a guerra começou, temos testemunhado a Rússia dizendo não ao Ocidente pela primeira vez. Eles estavam tentando negociar, conversar com o Ocidente, e então disseram não, não chega, não vamos mais seguir o que eles estão fazendo. E depois disso você vê não só a Rússia, vê cada país percebendo que pode responder de forma diferente. Existem alguns limites. Você sabe, os Estados Unidos não podem fazer tudo o que querem contra outros países. Você acha, isso aconteceu no caso do Irã, da Índia? Você vê isso com a China, na questão das tarifas. Não se trata apenas da Ucrânia. De certa forma, temos dois tipos de países, dois tipos de comportamentos. De um lado, você vê pessoas na Índia, Irã, China, Rússia e, até certo ponto, alguns países europeus, tentando resistir a esse tipo de postura de Washington. Por outro lado, você vê países que estão se alinhando cada vez mais com Washington. Esse processo de aprendizado, o que está acontecendo, vai levar a uma compreensão melhor entre esses países que ainda não decidiram sobre seu futuro. Como isso vai influenciar a mentalidade deles, na sua opinião? Well, Russia has clearly led the way, but Bem, a Rússia claramente liderou o caminho, mas agora é praticamente todo mundo, exceto as nações ocupadas, os capachos, os vassalos, a OTAN. Eles não têm escolha. Basicamente, tem tropas americanas estacionadas em seu território, e quem estaciona suas tropas no seu território diz como você deve se comportar e pode derrubar seu governo. Ou nem mesmo derrubar, mas simplesmente cancelar. Então há um certo número de países que simplesmente estão nessa situação. Eles são impotentes, não conseguem resistir. E isso é a maior parte da Europa neste momento. E o resto do mundo está simplesmente seguindo em frente. Outra coisa é que o Trump, na verdade, está ajudando nesse processo. Sabe, suas tarifas erráticas, seu gerador de números aleatórios, está fazendo os Estados Unidos parecerem um país incrivelmente tolo e mal administrado. E então, coisas que saem da boca dele. Tipo, em algum momento ele se levantou e disse na frente das câmeras e ao microfone que líderes mundiais, não estou citando exatamente, mas acho que foi quase isso que ele disse. Líderes mundiais estão fazendo fila para beijar minha bunda. Isso não é linguagem diplomática. Agora, a maioria das pessoas que chega a certo ponto em suas carreiras, onde podem falar com representantes de outros países em público, aprende algo chamado etiqueta. Eu sei que é um choque para os americanos ouvirem essa palavra, porque eles nunca ouviram antes. Nenhum deles jamais frequentou uma escola que tenha uma aula de etiqueta. Eles simplesmente não fazem ideia do que é isso. Mas é muito importante. Agora, você tem esse suposto líder do mundo livre, which agora soa como uma piada, que não faz ideia do que é etiqueta, que fala sobre líderes mundiais beijando a bunda dele. E ele basicamente soa como um tolo. Ele soa como um tolo. E por isso é muito difícil se opor a um país poderoso que é governado por homens poderosos que sabem o que estão fazendo, que falam e agem com propósito. Por outro lado, se é um show de palhaços, então é meio que, sabe, você quase tem que ignorar porque é humilhante demais prestar atenção. É como, por exemplo, você chega a uma conferência mundial e há um líder de certo país defecando em um canto. Ok, bem, a etiqueta diz que você não deve prestar atenção nisso. Você finge que não está acontecendo. Você olha para o outro lado. Então é isso que a maior parte do planeta é forçada a fazer agora, já que Trump está na Casa Branca e falando sobre líderes mundiais fazendo fila para beijar a bunda dele. Sabe, o que Donald Trump está conseguindo no caso da China e da Índia é impressionante, porque esses dois países estão se aproximando como nunca antes. Nunca vimos esse tipo de proximidade antes. E você acha que a Índia,
Já falamos sobre a Índia antes. O que se passa na mente dos indianos quando vêm os Estados Unidos pressionando tanto em direção a eles? Enquanto o vice-presidente dos Estados Unidos disse: "Não podemos ir tão longe contra a China, porque há muito a ser considerado. Mas quando se trata da Índia, podemos ir tão longe. Podemos colocar muita pressão sobre eles." Na sua opinião, como isso vai influenciar a mentalidade indiana? How is that going to influence the Indian mindset, in your opinion? I don't know, but they've put up quite a battle when it came to Eu não sei, mas eles realmente lutaram muito quando se tratou dos britânicos. Então, como eu disse, para eles é como um replay. Eles já fizeram isso antes. Quanto aos Estados Unidos ajudarem a unir países, bem, na verdade é o contrário. A política externa dos Estados Stalin, por muito tempo, foi baseada na ideia de criar uma divisão entre a União Soviética e a República Popular da China, que eram muito próximas, porque ambas eram países comunistas. E eles meio que conseguiram. Mas o que realmente aconteceu foi que um ucraniano chamado Khrushchev assumiu o Kremlin e destruiu completamente o legado de Stalin. E ao fazer isso, irritou profundamente a liderança chinesa, a ponto de a Rússia ou a União Soviética se tornar tóxica para os chineses. E então, Gorbachev apareceu e viajou para a China durante o episódio da Praça Tiananmen, que foi uma tentativa inicial de revolução colorida na China, e apoiou a rebelião, o que basicamente transformou a Rússia em pária aos olhos dos chineses. Só quando Putin chegou ao poder, estabilizou as coisas e se livrou de todo o lixo que havia se acumulado entre os dois países e resolveu tudo, é que as relações entre Rússia e China voltaram ao normal. Então, os americanos podem levar algum crédito por terem destruído o relacionamento entre a União Soviética e a RPC. Mas acho que os próprios russos realmente fizeram isso consigo mesmos, ou os ucranianos, no caso. Houve um período em que havia muitos ucranianos no Kremlin, o que acabou se tornando um grande problema. Which turned out to be a major problem. But in terms of India and China, Mas em termos de Índia e China concordarem em cooperar, isso é um desdobramento natural. that is a natural development. E eu acho que neste momento há uma chance de que eles fortaleçam seu relacionamento. A grande questão é que esses dois países são concorrentes em alguns aspectos. Os indianos conseguem montar iPhones tão bem quanto os chineses. Em outros aspectos, eles cooperam porque os indianos, muitos deles falando inglês, são muito melhores em fornecer serviços, enquanto o serviço chinês para todos os produtos manufaturados que a China exporta é bastante ruim. Todo o equipamento e outros produtos feitos na China que chegam aqui, a documentação é ruim e o serviço é inexistente. Então, China e Índia poderiam trabalhar muito bem juntas, onde a China fabrica os produtos e a Índia fornece o suporte técnico para eles. Isso seria uma relação maravilhosa, e eles realmente deveriam investir nisso. That would be a wonderful relationship, and they should really work on that. Yeah, amazing. Good suggestion. Sim, incrível. Boa sugestão, aliás, Dmitry. Sabemos que Rússia, Irã, Coreia do Norte, Bielorrússia, Sérvia, muitos países iriam à China para o grande desfile da China. Como a China se sente em relação a tudo isso? Does China feel Não se trata apenas do Oriente Médio e da Ucrânia. Vemos a mesma coisa na Venezuela. Os Estados Unidos, de alguma forma, estão escalando a situação. Eles estão tentando colocar muita pressão sobre a presidência venezuelana. Como se sendo? How do you see the way that China sees what's going on? I don't know. Eu não sei. É só um concurso e um desfile. É só isso. E é uma forma de ver quem são os amigos e quem não são. Então, o fato de Modi estar indo para Pequim é algo importante, porque houve um esfriamento nas relações e agora elas estão esquentando de novo. E isso é bom. Quanto ao fato de que todo mundo está indo, exceto os europeus, nenhum chefe de Estado europeu está indo. Bem, isso é significativo. Isso é significativo. Isso significa que a Europa não faz mais parte do cenário. Por fim, todos, inclusive os próprios europeus, eu acho, todos entendem que nenhum país europeu tem soberania. Não existem mais estados soberanos na Europa. Todos são vassalos, capachos e criptocolônias.
crypto colonies. Dimitri, você acha que Donald Trump escalaria a situação ou de alguma forma encontraria? Ele disse recentemente, hoje mesmo soubemos pela The Atlantic, que a forma como a Europa, junto com a Ucrânia, está pressionando pelos termos que a Ucrânia considera como garantias de segurança, de certa forma não são aceitáveis nem mesmo para Donald Trump. Diz que parece que ele entende, depois daquela reunião com Vladimir Putin, que a Rússia não aceitaria esses termos que estão sendo propostos. Existem duas opções para os Estados Unidos: escalar e ir contra a Índia, como estão pressionando neste momento, e talvez contra a China e o Brasil, porque Lindsey Graham estava falando sobre isso, tweetando sobre isso. Eles estão preparados para isso. Ou, no final das contas, eles entendem o que está acontecendo, e Donald Trump pode encontrar algum tipo de terreno comum entre as duas partes. Qual seria? First of all, Bem, ok. Primeiro de tudo, mais cedo eu disse que existe um jogo de bebida em que toda vez que os comentaristas dizem cessar fogo, você bebe e acaba completamente bêbado antes de perceber. Bem, não tem mais cessar fogo. Esse clichê já se esgotou. O novo agora é garantias de segurança. Então agora, sempre que eles dizem garantias de segurança, você bebe e acaba bêbado antes de perceber. Esse é o novo jogo de bebida. É só isso. Em relação a quem pode for a Ucrânia, ou a antiga Ucrânia, ou ao que restou dela, uma garantia de segurança, sui está pode fazer isso. Ruid. A Rússia não vai fornecer garantias de segurança à Ucrânia até que a Ucrânia seja tudo o que a Rússia quer que ela seja. Ou seja, desmilitarizada, desnazificada, neutra e, de modo geral, amigável e controlável do ponto de vista russo, com todos os direitos restaurados à população de língua russa, que é a maioria na Ucrânia, e com todas as tropas estrangeiras expulsas, mercenários, seja quem for. E não é disso que os europeus estão falando. Não é disso que os americanos estão falando. Então, não é algo que vale a pena discutir, certo? Podemos falar sobre isso, mas é só um jogo de bebida, entendeu? Não estamos realmente falando de nada concreto. Só estamos ficando bêbados, ok? O único país que pode fornecer à Ucrânia uma garantia de segurança que realmente vale alguma coisa é a Rússia. E quanto à Polônia, Romênia, Hungria e esses países que têm, eu acho, minorias na Ucrânia, eles são importantes para o futuro da Ucrânia, especialmente a parte ocidental do país. Bem, eles podem engasgar com as regiões ocidentais da antiga Ucrânia. Essas só foram incorporadas à União Soviética como resultado da Segunda Guerra Mundial. E muita gente, com licença, muita gente considera isso um erro de Stalin. Essas províncias nunca deveriam ter sido anexadas à República Socialista Soviética da Ucrânia. E as populações dessas áreas não são apenas parcialmente polonesas, parcialmente romenas, parcialmente húngaras, etc. Mas também fazem parte de um grupo étnico bem peculiar e têm muitos problemas sérios, como muitos deles serem portadores de deficiência intelectual devido à falta de iodo na água subterrânea. Com licença, essas pessoas são problemáticas. Então, se os poloneses, os húngaros e os romenos quiserem ficar com eles, não acho que os russos vão se importar. Eu acho, Dimitri, que seria uma iniciativa muito importante se todos esses países que fazem fronteira com a Ucrânia se unissem e conversassem entre si. Você acha que isso poderia acontecer? Ou a influência dos Estados Unidos e da OTAN é tão forte sobre esses países que eles não vão estar dispostos a se unir e dialogar com a Rússia? Bem, por que é útil conversar com eles? Quero dizer, houve vários acordos entre a Rússia e o Ocidente no que diz respeito... Desculpe, estou me recuperando de um resfriado. No que diz respeito à Ucrânia.
Houve o Minsk I, e o resultado disso foi a Europa reclamando o tempo todo que a Rússia não estava cumprindo os termos do Minsk I, embora a Rússia fosse basicamente uma garantidora do processo, mas não uma participante, então não tinha obrigações. A mesma coisa com o Minsk II. E depois houve os acordos de Istambul, que basicamente foram descartados. Então, quantas chances esses palhaços vão ter antes da Rússia dizer não tem mais acordo para vocês? Quero dizer, você vê que o exército russo está fazendo um trabalho perfeitamente respeitável ao enfrentar o exército ucraniano. E a OTAN não tem nada a oferecer neste momento. E se continuar assim, em algum momento, alguém que realmente manda, provavelmente alguém sentado no Pentágono, vai dizer isso é inútil, ok? This is useless. Okay, and just let's go home. Let's just forget E about só, it. Tell our vamos people para to go casa. over and just Vamos simplesmente esquecer isso. Dizer ao nosso povo que acabou e acabar com essa bobagem. E é assim que as coisas estão indo, porque veja, passou de vamos impor uma derrota estratégica à Rússia para uma vitória russa inaceitável, para vamos ver quem pode oferecer garantias de segurança à Ucrânia. Alguém? Alguém algum dia? E não parece que isso esteja acontecendo. Então eles estão discutindo sobre isso. Mas também passou dos Estados Unidos, enviando muitas armas e muito dinheiro para o regime de Kiev, para os europeus sendo informados de que eles é que precisam desembolsar o dinheiro e enviar as armas para os ucranianos. Para os europeus dizendo, bem, estamos meio sem dinheiro e prestes a ficar no vermelho com o FMI, estamos quebrados e não podemos mais fazer isso. and we're broke and we can't do this anymore and we have more Ukrainian E temos mais refugiados ucranianos do que conseguimos alimentar. Então, o que podemos fazer? Esse é o próximo passo. E então a Rússia vai dizer, ok, lembra daquele memorando que entregamos a vocês há um tempo que detalhava certas condições? Pois bem, aqui está um novo memorando que detalha certas condições, só que agora as condições são muito piores, exatamente como prometemos. Agora vocês basicamente podem cumprir essas condições ou esperar pelo nosso próximo memorando. Esse é todo o plano. É só isso que está acontecendo. Agora, toda essa conversa sobre garantias de segurança ou cessar-fogo, ou seja lá o que for, isso é só um jogo de beber. Yeah. Thank you Sim. so much, Dimitri. Muito obrigado, Dmitry, por estar conosco hoje. Foi um grande prazer. Pleasure, as always. Obrigado. Muito obrigado. Very much. Bye-bye. And let us Tchau. know E before antes de ir, nos diga o site. your website. And The URL is on the screen. O URL Okay, please está go na there. tela. Certo, por favor, acesse, registre-se e participe da discussão. Normalmente é muito interessante e animado acontecendo. E leia meus artigos. É o que eu recomendo fortemente. That's what I highly recommend. thank you. See you soon, Dimitri. Thank you. Bye-bye. Okay, bye-bye. Obrigado. Até logo, Dmitry. Obrigado. Tchau, tchau.